A visibilidade dele a cada dia que passa é muito boa, e ele também tem um dom, uma facilidade de se comunicar. Professor, empresário, enfim, André, obrigado pela tua vinda, parabéns, e o show agora é teu, é seu, é nosso. Obrigado, Tadeu. Boa tarde. Boa tarde a todos. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. E esse tema é sobre um projeto que foi criado, o projeto Você Escritor. Mas antes de eu falar sobre esse projeto, eu quero tocar dois temas bem essenciais para a nossa vida. O primeiro é sobre o sucesso e o outro é sobre o tempo. Por que eu quero falar sobre o sucesso? O sucesso eu quero falar justamente porque eu tenho escutado muitas pessoas que falam: eu te desejo sucesso, espero que tenha sucesso, que as vendas dos seus livros sejam sucesso. E o que é o sucesso realmente? Por exemplo, o nosso programa Show da Tarde, ele tem um sucesso pelo público que se faz presente e dá a audiência. Então, o sucesso de cada pessoa também depende da rede de contatos e das outras pessoas. Eu não consigo meu sucesso como escritor, ou como terapeuta, ou como palestrante, se eu não tenho esse público. O livro Escutatória, que são algumas dicas de como escutar mais e melhor, por exemplo, em um ano, aí já passamos da marca de 1.500 exemplares que já foram vendidos. Isso para os dias de hoje, para um escritor, é um número bastante considerável. Eu conheço muitos escritores, colegas que escrevem e chegam aí à marca de 50 exemplares, 100 exemplares. Ainda mais na cultura do nosso país, que não existe essa cultura da leitura. As pessoas não querem ler. Então, qual é a motivação que eu tenho para isso? Né? Eu como leitor ou eu como escritor? Então, para lembrar cada um, quando desejarem sucesso, o que eu faço pelo sucesso também dessa pessoa que eu desejo? E o meu sucesso, o que eu faço pelo meu sucesso? Qual é o meu trabalho com relação a isso? Então, esse é o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. A outra palavrinha e o outro tema relacionado é com relação ao tempo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o bem mais precioso que nós temos hoje não é o dinheiro, não são os bens materiais, é o nosso tempo. Tanto é que vem sendo muito discutido e vem sendo muito debatida essa questão. Outro dia eu estava vendo uma reportagem aí com relação às crianças e justamente abordava esse tema, que as crianças hoje elas não têm tempo. Elas não têm tempo para serem crianças, para brincarem. Por quê? Porque o pai, a mãe ou o responsável quer que ela estude inglês, estude espanhol, faça natação, faça judô, faça futebol, além da escola, tenha outras atividades e a criança não tem tempo para ela. Ela não tem tempo para pensar quem que é ela nesse mundo, como ela vai se posicionando. Diferentemente do que aconteceu algum tempo atrás, em que as crianças sim tinham tempo para brincarem. Criança tem que brincar, tem que ter tempo para isso. É claro que temos que pensar na sua formação futura, o que ela vai fazer futuramente profissionalmente, mas tem que pensar nessa formação da criança como um ser que sim, ele brinca, a criança tem que brincar. E o tempo é precioso. Então, assim, quantas e quantas vezes nós não perdemos tempo com coisas banais, ou não fazemos as pessoas perderem tempo, muitas vezes. Essa semana eu tive uma série de questões para resolver, e o balanço que eu faço hoje é um novo ciclo assim que eu começo a viver. Mas o balanço que eu faço eu perdi muito tempo. Perdi tempo porque assim, o tempo foi algo que passou, nós não recuperamos, né? E muitas vezes essa perda de tempo é ocasionada até por outras pessoas.
Seja intencionalmente ou não, muitas vezes acontece, as pessoas roubam o nosso tempo. Então tome muito cuidado, valorize o seu tempo. É o seu melhor investimento. Como que eu estou investindo o meu tempo no dia de hoje e atualmente? Considerando esses dois temas, então, do sucesso e do tempo, eu quero entrar no tema do Você Escritor. Você Escritor é um projeto que foi idealizado por mim no começo desse semestre. Eu, como membro da Academia Santomarense de Letras, da Academia Brasileira de Letras do Brasil de Santa Catarina, tenho percebido através dos meus livros e o contato com os leitores que muita gente tem sim interesse também em se tornar escritor. Tem muitas pessoas que querem escrever, que querem contar sua história ou suas histórias ou os seus relatos, mas não sabem qual é o caminho. Como que eu faço isso? Como eu posso me tornar um escritor? Então, o projeto que eu elaborei tem um e-mail para contatos desse projeto, que é projetovoceescritor@gmail.com, ou então em contato pelo WhatsApp, que está aí na tela. Eu posso passar maiores informações. E esse projeto visa, então, aí revelarmos novos escritores. Estou começando, primeiramente, esse projeto com amigos que sejam terapeutas de qualquer área de terapia alternativa e também com educadores que queiram contar as suas experiências relacionadas à educação. Como que vai funcionar o projeto? Nós estamos na primeira etapa, o projeto tem várias etapas, será concluído em julho desse ano. Essa primeira etapa, em janeiro e fevereiro, nós estamos na captação aí das pessoas que tenham interesse em participar. Então nós temos aí o mês de janeiro que já passou, já temos alguns terapeutas, alguns professores que já aceitaram, toparam e fecharam a proposta do projeto. E em março, então, nós começamos a parte escrita. Nós lançaremos 2 livros, um livro com terapeutas e outro livro com educadores. E aí, então, cada pessoa que faz parte desse projeto vai participar da escrita de um capítulo. Esse capítulo terá aí entre 8 e 12 páginas, mais ou menos. Eu tenho ali todos os critérios para passar às pessoas interessadas, aos coautores. E aí a pessoa então vai poder contar. Os terapeutas vão contar um pouco sobre a terapia com a qual ele trabalha. E aí os educadores vão contar relatos de experiência. É impressionante como eu encontrei vários terapeutas, vários professores, bem interessados nisso. Inclusive tem uma senhora que vai participar do projeto do livro de educadores. Ela foi professora durante 35 anos e ela me disse: André, é o que falta na minha vida. Eu já tenho filho, eu já plantei árvore e eu não escrevi um livro. Então eu quero participar desse projeto também. Então essa senhora é uma das participantes, uma das educadoras que também fará parte deste livro de educadores. Então a primeira etapa, janeiro e fevereiro, estamos aí fechando com os educadores e terapeutas. Depois, em março, nós vamos nos dedicar à parte escrita, e aí tem todo o acompanhamento. Então, é praticamente um coaching de escritores, porque terão todo o acompanhamento, todo o suporte. Em abril, vão receber de volta o seu capítulo corrigido. Depois, em maio e junho, nós vamos ter aí a finalização desse trabalho. Vamos ter o trabalho de editora, da editora também. Vamos ter o trabalho da revisão. E, por último, a impressão. Então, no mês de julho, aí cada autor vai receber, faz parte do projeto, 100 exemplares do livro do qual ele participou. Então, assim, as pessoas pensam, é muito caro, né? Algumas pessoas vieram conversar comigo e disseram assim: eu nunca escrevi um livro, primeiro, porque eu não sei como se faz isso. Segundo, porque eu vejo por aí que é muito caro.
E terceiro, porque eu não me arrisco, eu não sei qual é o caminho. Então, para tirar todos esses mitos, não é muito caro. A pessoa que participar do projeto, ela vai estar ciente, e os que estão participando já estão cientes, de que o que ela investiu no projeto, ela vai recuperar através da venda do livro. Então, assim, cada coautor vai receber 100 exemplares, o dinheiro que ele investiu, ele vai recuperar e ainda vai ter lucro sobre isso. Então, não é nenhum absurdo. A gente vê que hoje existem muitas publicações no mercado, existem aí vários best-sellers, né, que estão aí, a maioria sempre na linha de autoajuda, tem também aí livros de sucesso infanto-juvenis, mas realmente as pessoas que ganham não são os autores. Infelizmente, muitas vezes os autores são aqueles que não são bem remunerados e não recebem por aquilo que escreveram. Então a ideia do projeto Você Escritor é justamente fazer com que a pessoa encontre esse caminho, que a pessoa possa escrever, que a pessoa possa publicar, participar dessa publicação de um livro, se sentir feliz e realizada com isso, e além disso ela não tem aquele gasto, né, absurdo que ela pensou ou imaginou que teria, mas terá isso daí através dos exemplares que ela irá receber. Então o projeto se chama Projeto Você Escritor. O e-mail do projeto é projetovocêescritor@gmail.com. Quem tiver interesse pode entrar em contato. Por exemplo, no livro dos amigos terapeutas, aí nós temos um colega que é de outro estado, ele criou uma técnica de terapia, inclusive ele aplica e dá aulas sobre essa terapia, mas que foi uma criação sua. E ele, então, quer publicar e vai publicar aí no livro um capítulo sobre essa técnica, justamente para divulgação do seu trabalho. Nós vemos hoje que por aí tem várias terapias complementares. E até algumas pessoas vieram perguntar: André, mas funciona a terapia tanto, ou a técnica tanto? Gente, para cada caso existe sim uma técnica que pode ser aplicada, ou existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Essa semana eu estive aqui com uma convidada, a Jana Sartotti, que trabalha aí com vários tipos de técnicas, né? Ela também é coach, então ela deixou bem claro isso, e eu também sempre deixo bem claro, eu trabalho com barras e axis, e realmente em alguns casos eu falo: fulano, o ideal é que você faça uma complementação, se possível, por exemplo, com constelação sistêmica familiar, porque a gente consegue chegar lá na raiz do problema. E com as barras é possível fazer um trabalho? Sim, mas genial se pode ser feito em complementação com outro tipo de técnica. Então isso sim é possível. Então você, amigo terapeuta, que queira aí divulgar o seu trabalho e relatos também de sucesso, né? Até porque no livro não precisamos citar nomes, nós temos ali toda a parte ética que também é passada junto ao projeto. Mas muitas pessoas querem saber quais são os casos de sucesso que o terapeuta tanto tem, né? O que aconteceu? Quais são as revelações que foram aí formidáveis com o uso da técnica? E deixando bem claro que o terapeuta não é mágico, ele não faz mágica, não está ocorrendo uma mágica, ele não está fazendo um milagre ali. Isso acontece pela aceitação da pessoa. Eu trabalhando com barras e axis, tenho alguns casos de sucesso da pessoa e não meu, porque a pessoa aceitou. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu atendi e ela chegou para o atendimento e me disse: André, eu não sei o que acontece, mas eu estou engordando. E realmente a pessoa havia engordado muito. Isso me chamou a atenção. Conversamos durante 1 hora. E aí nós somos a raiz do problema.
o problema? Estava comendo muito, ou acordava à noite para comer, assaltava a geladeira 3 vezes por noite, quer dizer, a pessoa tinha 7, 8 refeições durante o dia. 24 horas, 7, 8 refeições. E isso não é possível. E aí trabalhamos a raiz do problema e vimos que o problema maior era a ansiedade. A pessoa estava ansiosa. Então trabalhamos a ansiedade da pessoa. E aí, em uma semana, a pessoa entrou em contato comigo e disse: André, eu já não acordei todos os dias para soltar minha geladeira. Eu acordei somente um dia, uma vez, e sim comi. Fizemos a sessão novamente, um outro dia, e com isso trabalhamos a ansiedade e resolvemos o seu problema. O que isso ocasionou? A pessoa aí começou a emagrecer, porque ela parou de comer durante a madrugada, né? Tirou da sua vida 3 refeições. Ela teve mais disposição para o trabalho, todo o seu campo de relacionamento mudou radicalmente, porque ele sentia que estava obeso, então isso estava atrapalhando a sua autoestima, estava atrapalhando também o seu ambiente de trabalho, porque ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas. Então foram várias resoluções que aconteceram e ele resolveu vários problemas somente trabalhando a ansiedade. Então esse é um caso que pode ser apresentado e com certeza eu apresentarei aí no livro, porque também escreverei um capítulo, de realmente um caso de sucesso. A pessoa esteve disposta a essa mudança. O mesmo acontecerá também com os amigos educadores, os professores que queiram escrever. E professor sempre tem muitas histórias, né? Em sala de aula é o que a gente mais vive. Eu fui professor durante 20 anos em sala de aula e não teve um dia que eu não tenha, né, parado depois para fazer que eu acho que é o ideal também em todas as nossas profissões, a gente fazer aquele exame de consciência no final do dia e perceber onde acertamos, onde podemos melhorar, como que pode ser melhor ainda o dia de amanhã. E não teve um dia que eu não tenha parado e não tenha chorado ou não tenha dado risada com alguma história que tenha acontecido. Fora isso, o que nós encontramos depois também, né? Com essa senhora que vai participar também da escrita do livro, que trabalhou mais de 30 anos em sala de aula, ela me contou outro dia que estava em um local e de repente, ela já é uma senhora que tem mais de 80 anos. Ela estava em um local e de repente uma pessoa, um homem grande, pegou e agarrou por trás e praticamente pegou no colo e ela se assustou, né? Então a pessoa, a hora que ela viu o rosto da pessoa, a pessoa falou: a senhora não sabe quem eu sou? E ela falou: claro que eu sei, você é fulano, fulano, fulano. Falou o nome dele completo com o sobrenome. A pessoa ficou realmente assim assustada, porque depois de tantos e tantos anos, ela havia sido professora dele na época em que ele era pequenininho, já estava casado, estava com filhos, e essa senhora se lembrou do seu nome e sobrenome. Então, esse laço afetivo, esse vínculo, ele aí perdurou durante vários anos. Então, o vínculo que o professor tem com os alunos, ele não se perde realmente. De alguma forma, acaba se encontrando mais para frente. Eu, na região de Palhoça, como foi o local que eu mais dei aula durante os últimos tempos, então em cada local que eu vou eu também encontro sempre algum ex-aluno, alguma ex-aluna. Agora mesmo eu vinha para cá, encontrei com uma ex-aluna. Então isso é impressionante, porque a gente vai fazendo com que os nossos laços, né, não só de trabalho, porque existe ali aquele laço que é do trabalho, né? Porque o professor está ali trabalhando, o aluno está para estudar, mas esse vínculo afetivo, ele continua depois. E por isso que é tão importante, né, a missão do professor, do educador, em estar aí realmente fazendo com que essas crianças, ou esses jovens, ou até mesmo adultos, tenha realmente uma formação. E a formação aí não se trata somente do estudo, por isso que nós falamos em educação, porque abrange muito mais.
Então, um professor de línguas, por exemplo, ele tem a possibilidade de trabalhar vários temas. Eu sempre digo, o professor de línguas, ele trabalha história, ele trabalha geografia, ele trabalha artes. Eu, quando trabalhava com o espanhol, nós fazíamos aulas de culinária. As pessoas falavam, não, esse professor está louco, né? Fazendo aula de culinária em aula de espanhol. Sim, porque lá trabalhávamos uma receita, então trabalhávamos, né, uma comida de outro país. Junto a isso, já estávamos trabalhando tempos verbais, estávamos trabalhando a escrita, a leitura. Então, são muitos elementos que a gente trabalha. Então, eu quero que esse professor educador que tenha interesse realmente em divulgar essas experiências, esses relatos de experiência, para que possa fazer através do projeto do livro. Então, novamente, o meu contato segue aí. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato pelo WhatsApp para participar do projeto Você Escritor. Muito obrigado, uma boa tarde e um grande abraço a cada um de vocês.